Bom, o Freud é preciso compreender o seguinte: o capítulo primeiro que eu expliquei a vocês, que vem a ser o último, que é como um prefácio dito por ele próprio, ele se chama A Literatura Científica que Trata dos Problemas dos Sonhos. Mas por que essa ligação do Freud com a ciência? Eu falei no vídeo 2 do Asclepíade, né, do Freud Asclepíade, bom, mas ele não brotou a Asclepíade desde o começo para ele. Freud era um homem de laboratório, trabalhou com Brooke. Freud queria fazer pesquisas, era um neuropatologista, queria fazer pesquisas nesse sentido do neurológico. Só que a neurologia não estava avançada. A descoberta do neurônio, a postulação, enfim, a descrição do neurônio se dá em 1891 e a descoberta da sinapse em 1897. Portanto, esse livro, Interpretação dos Sonhos, já tinha começado a ser escrito quando o Freud sabe da existência de sinapse. E em 1895, o Freud escreveu um livro, o Projeto, que é uma tentativa de explicar cientificamente, dentro da visão que se tinha, o funcionamento, como é que os neurônios, né, em termos qualitativos e quantitativos, em termos, um grupo, os quantitativos trabalhavam com coisas interiores e exteriores ao ser, e o outro trabalhava com avaliações qualitativas e já informava a consciência. Então, o Freud, ele tem esse projeto. A gente já viu que na correspondência com o Fliess, ele vai tratar esse projeto vai estar muito presente na correspondência. A gente só vai ter noção da importância desse projeto ao longo, depois da obra do Freud, né? Esse projeto estava ali o tempo inteiro como uma coisa escondida, mas funcionava. E uma das coisas que o Freud fala é que a gente, ao longo do início da vida, vai fazendo marcações e abrindo o que eles chamam de Barnungen, trilhamentos, está traduzido como facilitações. Então, vai marcando de imagens, de coisas que acontecem, que são carregadas de afeto, e essas coisas, afeto no sentido de afecção, afetou, marcou, mexe com o emocional. E essas marcações vão delineando mais ou menos uma porção de coisas na história do sujeito. Essa é uma das pesquisas dele lá do projeto. Quando ele fala aqui, quando ele faz o projeto e um ano depois ele resolve desistir do projeto e começa a escrever a interpretação dos sonhos. E ele já abre de cara falando então que o sonho é uma estrutura psíquica que possui significado. A gente viu isso e viu um pouco, bastante até, sobre esse funcionamento no vídeo 3, no vídeo 4. Muito bem. Eu agora queria falar para vocês, repisar essa questão da importância dessa estrutura psíquica com significado e que vai mexer nas atividades mentais do sujeito, na sua vida. E eu acrescentei que não é só na vida de vigília, na própria vida onírica dele, essas coisas vão aparecendo. Muito bem. Um sonho pode entrar dentro do outro, assim por diante. Ou nas coisas ideativas do outro. O que aconteceu com ele pode ser sonhado por A e B ouvir aquele relato e isso fabricar em B toda uma produção psíquica com estruturas psíquicas, por sua vez, também possuindo significado. Quer dizer, uma pessoa pode sonhar por conta do relato de sonho de outra pessoa. Ou eventos importantes que você vai encontrar nos sonhos. Eu vou contar um caso de uma pessoa que, a propósito de uma
uma questão posta. Ela tinha dificuldade com pessoas que aparentemente eram muito gentis, muito generosas, muito boas, mas que na realidade ela dizia que era aparentemente porque as pessoas se comportavam como tal. Mas as pessoas, no fundo, ela sentia que queriam ter uma influência sobre ela. Era uma projeção dela com as pessoas? Podia ser, não deixava de ser. Isso atrapalhava a carreira profissional, atrapalhava. Isso atrapalhava a vida dela. Não é que ela brigasse com as pessoas, mas ela internamente desconfiava, assim. Ela não era uma pessoa que se abria para as pessoas. E ela se sentia mal com essa experiência, de não ter a liberdade de se soltar. A sociedade aqui, a sociedade ali, sozinha lá, ela chega num sonho, e aí é interessante, porque na correspondência com Fritz, Freud vai mostrar de lembranças dele de muito pequeno. Ele ainda era muito pequeno e vem as lembranças. Às vezes, o analisante fala, eu não lembro nada do que eu sonho. Eu não tenho lembrança nenhuma da minha infância, que ótimo. Não tem, porque está tão guardado as 7 chaves lá na barreira da censura dele que não tem, mas existiram, não tem como. Na sua associação, ela chegou a um sonho dos 2 anos de idade. Por que é 2 anos de idade? Porque ela sabe que nessa época, por ocasião dos 2 anos de idade dela, recém-feitos, a avó, que era uma pessoa assim, que achava ela um brinquedo. Então ela era tratada como uma bonequinha da avó. E era moda usar permanente. Permanente era um negócio, eu não sei se existe hoje. A pessoa encaixava o cabelo todo, amarrava com umas coisinhas de metal, prendia com elástico e aquilo ficava assim, passava um líquido, devia doer para burro, aquilo na cabeça. E aí a pessoa saía toda cacheada. Era moda. Daí chamava permanente, porque aquilo botava e aquele cacho ficava muito tempo durando, por causa do tal produto e do procedimento. Muito bem. Essa moça tinha 2 anos recém-feitos e a avó resolveu, já estava fazendo permanente na família inteira, fazer permanente na criança. E pronto, não pensou se aquilo ia doer na cabeça da criança, nada. A avó fez isso. Qual é a lembrança dela? A lembrança é um sonho sonhado na ocasião disso. Olha, interessante. A avó era uma pessoa que cuidava muito dela, muito agradável com ela, muito solícita com ela, mas que queria botar ela do jeito que a avó achava bonita, a bonequinha dela, né? Era essa a situação. No sonho, ela está num lugar e passam o cabelinho dela numa máquina de carne. Antigamente existiam umas máquinas de moer carne. E ela era uma criança que se movimentava pela casa toda e achava o máximo os utensílios de cozinha. E a máquina de moer carne, ela chegou a ter na infância até uma cozinhazinha, até com máquina de moer carne também, que ela passava umas folhinhas e tal. Essa é a história. No sonho, passaram a cabeça dela na máquina de moer carne. E ela acordou com aquele sonho, com dor na cabeça. E o que diziam para ela no sonho, as empregadas da casa, algumas, pelo menos, enfim, não sei quantas, estavam acompanhando aquele procedimento de passarem a cabeça dela, os cabelos dela na máquina de moer carne. E aí elas diziam, é para ficar igual a Rosinha. Bom, ela acorda assustada com esse sonho e vejam bem, uma criança de 2 anos associa. Quem era a Rosinha? Essa era a pergunta dela quando acordou. Qual Rosinha? Ela tinha uma boneca chamada Rosinha que tinha os cabelos cacheados. E era uma boneca que ela não gostava daquela boneca.
ela era uma criança de cabelos curtos, lisos. Não era. E quando eu conheci, ela era uma pessoa de cabelos curtos, lisos. Era o jeito dela. Então, não era essa pessoa de cabelos cacheados, como a tal boneca, que era um monte de cachinhos. Segundo relato. Rosinha era também uma prima dela, de mesma idade, que vinha a ser torturada pela própria mãe. Por quê? Porque Rosinha era o apelido. A menina não se chamava Rosinha. A mãe dela é que chamava ela de Rosinha. A Rosinha era uma menina que a mãe queria que ela fosse forte, grande, gorda. Então a mãe queria ela num padrão que ela não tinha. Ela era uma menina franzina, magra, fraca. Então a mãe obrigava ela a comer coisas horríveis, coisas muito fortes, comer muito. A mãe socava essa criança de comida e batia na criança para a criança comer aquilo tudo, porque a criança tinha que ter um corpo. E a criança, coitada, não tinha. E a criança era obrigada a comer, inclusive, um caldo de carne crua, que é uma coisa que impressionava muito essa pessoa que relata o sonho. Então, era a priminha com quem ela brincava, moravam próximos, e ela, na hora da comida dessa priminha, ela via a tortura que a priminha passava, enquanto ela não tinha nenhuma tortura. Se quisesse comer, comesse, se não quisesse, não comesse. E aquilo impressionava muito a ela. A priminha tinha o cabelo cacheado. O apelido era Rosinha. E a terceira Rosinha era uma mulher que frequentava a casa da avó dela, que era uma senhora para ela, uma senhora, na verdade devia ser uma mulher jovem, com muita autoridade, aquelas pessoas que são consideradas sábias. Ela sabe tudo, ela pontificava sobre tudo. E ela era vista pela criança de 2 anos com uma certa antipatia, tipo assim, pronto, já chegou a Rosinha para dar opinião aqui dentro dessa casa. A casa já era tinha uma avó cheia de opinião. Vocês imaginam que quando chegava a Rosinha o negócio devia piorar, né? Então ela associa com essas 3 situações e ela fica se perguntando com qual Rosinha ela iria aparecer se com a máquina de carne passando no cabelo dela. Isso, aos 2 anos, ela acorda e associa. Fazendo o relato, ela associa que fez permanente no cabelo, conta desta avó, conta de quem eram essas pessoas no detalhe. E conta mais um detalhe. A casa tinha jardim. Antigamente as casas tinham muito jardim no quintal e tinha muitas roseiras de vários tipos. Aí ela vai descrevendo a rosa chá, a rosa cor-de-rosa, a rosa miúda, a rosa não sei o quê, eu não entendo nada de rosa, enfim. E o que incomodava a essa menina, porque as rosas não são que nem essas que a gente compra no florista, né? Uma beleza, você pega aquela rosa. Não. As rosas, para você pegar, elas tinham espinho. Então, essa criança gostava muito de pegar rosas. Gostava muito de dar rosas para a mãe dela. Mas acontece que toda vez que ela ia pegar, ela machucava as mãos. Então, vocês reparem quantos elementos numa sessão, a propósito de desconfiar de pessoas que são boas, que são corretas, que são generosas, que se apresentam como muito agradáveis e que ela tinha um obstáculo para confiar. Exatamente. Vocês reparam que essa criança, aos 2 anos, que não tem nada a ver com a criatura que foi associar essa história entre 30 e 40 anos dentro de um consultório de analista, repara como ela associou, ficou se perguntando como esse sonho realmente movimentou a vida dessa criatura, a ponto dela sempre desconfiar de quem é tão sabidão, de quem é tão interessado em ajudar, de coisas assim. O quanto esse permanente deve ter doído na cabeça dessa criança
a ponto de produzir um sonho desse nível, de passar na máquina de moer carne, né? E a partir disso, aí é o interessante, essa criança passou a nutrir uma implicância pela avó. E a relação dela com a avó mudou completamente a partir daí. Ela que vivia no colo da avó, não dormia sem a avó, ela passou ostensivamente a excluir a avó, a não querer saber da avó, e para o resto da vida, a relação dela com a avó foi difícil. Isso ela também associou na sessão, ela não tinha, quer dizer, isso estava lá nos 2 anos, veio à tona numa sessão entre 30 e 40 anos, e veio à tona toda a compreensão da relação que se estabeleceu a partir daí com essa avó. Então, e com a tal senhora também, a tal Rosinha que frequentava a casa. Que ela sempre, então, teve uma relação de, tipo assim, ela não é tão fantástica quanto dizem, mas nunca disse nada, era uma criança educada naqueles moldes antigos. Então, eu queria que vocês vissem como a psique é a alma mortal, nossa, tá aqui, ela vai produzindo coisas, vai mandando recados e vai inclinando a sua vida por algum bias, por algum crinamen, por alguma desvia a partir dessas informações. Que às vezes você só vai saber o que aconteceu, que você se afastou lá da sua avó. Aí a sua avó já está morrendo e você pensa, meu Deus, ela que me avó, porque ela era uma velha, na época era moça, mas enfim, para mim ela era uma velha que queria me transformar nas coisas que ela queria, mas afinal ela estava brincando de boneca comigo, né? Era só isso que ela estava fazendo e eu me afastei dela praticamente para o resto da minha vida, né? Então, e julguei a Rosinha também de uma maneira que nunca pude saber se a Rosinha era boa ou ruim. Quanto ao resto, é a imagem da priminha que apanha, da bonequinha que tem os cabelos diferentes do dela. Então, tipo assim, essa não parece comigo, essa boneca não parece comigo, né? É claro que essa criança já devia ter passado pela sessão jubilatória do eu. Devia ser uma criança precoce, devia ser uma criança com um domínio verbal bastante grande, porque era uma pessoa que, inclusive, foi se dedicar a um domínio mais artístico, mais ligado à linguagem, mais ligado ao domínio da linguagem, mais por essa via, né? Não tão material, mas um domínio amplo. Então é isso que eu queria que vocês entendessem da importância quando a gente vai trabalhar com essa questão. Então, a literatura científica que ele vai falar, vocês vão ver aos poucos que não era nenhuma praticamente. Mas ele quer marcar, na verdade, ele dá essa introdução para marcar, eu vou trabalhar com isso. E o meu aspecto é científico. É isso que está falando. E eu larguei lá o meu projeto dentro da gaveta, não preciso dizer isso para vocês, mas eu arranjei uma solução para introduzir um livro sobre sonhos, mas de uma maneira científica. Então é isso, tá bom? Então é uma estrutura psíquica com significado. Vocês já viram que interfere na vida da pessoa, que tem cargas para cá e para lá para poder passar o recado. E daí a criança com 3 anos falando, mas era qual Rosinha? Tá bom? Bom, vamos ficar por aqui.